Gente, rapidinho. Só vamos esperar aí mais uns 2 minutinhos e a gente já começa, tá? O pessoal vai entrando e a gente já vai começar, tá bom? Só 2 minutinhos.
Um minutinho, tá, gente? Já a gente vai começar já. Vamos lá, gente. Já deu o que tinha que dar. Vamos começar. Vamos lá. Primeiramente, estamos aí os 7 de que 15 na sala, é isso? Só falem pro pessoal, gente. Vocês estão me escutando, né? Sim, não ou talvez. Sim. Obrigado, Denis. Fechou. Vamos embora. Só para colocar para vocês. Primeiramente, vocês vão entrar lá no chatzinho de vocês, vão colocar o nome de vocês, né? Eu sei que tá a Maria, o Denis, a Tainara, a Kelly, né? A Isa, a Jaque. Coloca lá o nominho de vocês lá no chat, /presente, tá? Então já façam isso para ficar livres desse processo, tá bom? Então entra lá e façam isso, a chamada. Nomezinho de vocês /presente. Vamos lá, gente? Entra no chat, o nomezinho de vocês /presente. Tá bom? Boa noite, Maria.
Vamos começar. Espera só um pouquinho, deixa eu me ajeitar aqui. Tá ficando profissional a aula aí, ó o fundo lá, ó. Tá Oh, igual o tá, jornal lá já. estamos melhorando, estamos melhorando. A tendência é melhorar. Tem até iluminação já, o negócio tá. Aí, ó, parece até que é o sol lá do fundo que tá brilhando aí. Estamos melhorando. Daqui um pouquinho já estamos quase profissionais, hein? Só um pouquinho. Espera só um pouquinho, deixa eu me caçar aqui nos conteúdos. Tá, vamos lá. Cá, achei. Bora. Eu vou espelhar aqui para vocês. Alguém saiu, né? Estávamos em 7. Alguém deu uma passeada básica. Vamos lá. Só avisem a galera, gente, da sala de vocês, tá? Que a galera que tá ficando com falta, e isso vai prejudicar lá no futuro, hein, gente? Outra coisa, só para colocar para vocês, que a participação de vocês é essencial, tá bem? Também conta como nota de vocês. Então, por favor, participem, né? Quando eu pergunto alguma coisa, tenta responder. Já não, será que é? Será que não é? Não tem problema, a gente está aqui para aprender, né? Então, vamos participar. Um outro itemzinho, né? Eu acabei contratando semana passada uma internet top, mas hoje a minha internet top ela ela deu uma caída, né? Então eu tô com a minha conexão do celular. Se ele ficar falho, vocês me retornem, fala, pô, Jean, tá quebrando, tá ruim, que aí eu vejo o que eu faço aqui, tá? Mas se tiver algum problema, me avisem antes, tá? Já não tá legal, tá caindo, a gente vê direitinho, tá? Só para avisá-los. Enquanto, se tiver algum problema, tá falhando, você não tá cortando a sua fala, tá? E aí a gente vê direitinho. Tudo bem? Vamos começar. Eu vou espelhar a aula, tá? Eu comecei, a gente não terminou a aula passada, a gente deu só uma introdução, a gente conversou sobre, a gente ficou de montar o processo dos grupos WhatsApp, não ficamos ou não? Eu me lembro, não. A gente parou só na discussão Ah, mesmo do que a gente ia aprender, marketing digital, tal. Não, não, Jean, a gente montou um grupo de WhatsApp, que o senhor até mandou aquele vídeo lá pra gente de marketing, não foi? Ah, é mesmo, verdade. A minha memória que falhou aqui. não, eu também falei, eu pensei que. Porque eu estou trabalhando mais ou menos com umas 3 salas sobre esse processo, por isso que eu perguntei para vocês. Não, aí você mandou o vídeo lá de marketing, sim. Legal, fechou. Alguém viu esse vídeo? Não. Para ser sincero, não deu tempo, vai. Você se ligou que eu já esqueci até do grupo. Imagina de ver o vídeo. Foi mal aí. Não, nem É estresse. verdade. Nossa, Deus. Eu vou então voltar. Eu passei algum slide para vocês, passei, né? Pelo menos o início, não passei? Você estava fazendo pelo slide, sim, só não lembro onde parou. Não, tá, a gente vê direitinho. Tá? Se eu pegar lá, eu me recordo. Então, tá bom. Nós vamos, então, espelhar e voltar lá. Opa! Cá. Vamos lá. Bora.
Gestão comercial, né? A gente comentou um pouquinho sobre o que era a gestão comercial, né? O que envolve a gestão comercial. E aí depois a gente veio no processo, né, da gestão empresarial, ainda da gestão comercial, a gestão empresarial voltada para a área comercial da empresa, né? Lembrando que a nossa aula é de varejo também. Vamos falar um pouquinho hoje, na realidade, se a gente terminar todo o processo, a gente vai começar o varejo. Então, a gestão empresarial voltada para a área comercial da empresa e de extrema importância para o empreendimento. A gestão empresarial visa conduzir com harmonia e assertividade. A gente falou um pouquinho na aula passada, isso não me recordo. A gestão comercial tem como princípios os principais objetivos, a gente também comentou sobre isso: aumentar a produtividade da empresa, aplicar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos clientes, fortalecer a competitividade da organização no comércio. A gente comentou sobre os objetivos. Vamos lá. A gente falou um pouquinho da história também, né? A história da gestão, né, ou da administração iniciou num tempo muito remoto, mas precisamente no ano de 5.000 a.C., na Suméria, quando os antigos sumerianos procuravam melhorar a maneira de resolver seus problemas práticos, exercitando assim a arte de administrar ou gerir, né? Em seguida, na China, em 500 a.C., a necessidade de adotar um sistema organizado de governo para o império, a Constituição de Shou. Na realidade, Shou era o imperador, com seus 8 regulamentos, as regras de gestão, administração pública, exemplificam a tentativa dos chineses de definir regras e princípios da administração. Então, na realidade, a gente vem passando aí sobre dados sobre o contexto histórico do processo de gestão. Tá? A gente também tem aqui o processo de gestão. A Igreja Católica Romana pode ser considerada a organização formal mais eficiente da civilização ocidental. Através dos séculos, mostrou e provou a forma de atração de seus objetivos. E aí eu tenho o seguinte para vocês, né, nesse processo aqui: a eficácia de suas técnicas organizacionais e administrativas, espalhando-se por todo o mundo e exercendo influência, inclusive, sobre o comportamento das pessoas. Antes de ir aqui para a parte militar, só colocando para vocês, né, sobre o processo da Igreja Católica. Alguém aí na sala é católico, só para tomar ciência? Se não, talvez. Maria, você é o quê? Protestante, católica, evangélica, umbanda? Ai, eu sou evangélica, Gia. Legal. Denis, você é o quê, querido? Evangélico. Kelly? Ih, eu acho que a Kelly tá dormindo. Jaque, você é o quê? Ih, a Jaque também sumiu. Isa? Tá no chat, a Jaque, professor. Ela falou que é católica. Ah, tá. A Isa, você é o quê, querida? Espera um pouquinho. A Jaque é católica. A Kelly. Sou de Deus, professor. Fechou, Kelly? A Patrícia e a Isa. Tainara, vocês são o quê? Eu sou católica. Legal. Então, o que temos aí? Peraí, tem alguém que respondeu aqui. A Kelly, a Isa falou que é cristã. Tudo bem. Vamos lá. Quando eu falo, na realidade, do catolicismo, gente, eu vou falar aqui do processo da igreja, mas, por favor, não me crucifiquem ou não me
caracterizem, porque isso são dados históricos, tá, gente? Eu estou tudo transcrevendo para vocês o que alguns autores colocam. Então, falando da Igreja Católica Romana, vocês sabem que a Igreja Católica, vamos começar assim, né? Inicialmente, tirando o judaísmo, quando eu falo do processo de Cristo, tá? A primeira igreja a ser construída e caracterizada é a Igreja Católica, né? A Igreja Protestante ou Evangélica veio após esse processo, mas a primeira igreja cristã foi a católica, né? Então, quando eu falo da Igreja Católica Romana, tanto que, né, Lutero, que para quem já conhece, né, mas Lutero deu início à Igreja Protestante, à Igreja Evangélica, né? Eu digo igreja, quando a gente fala de igreja evangélica, na realidade o católico também é um evangélico, né? Ele segue o evangelho. Agora, os caracterizados evangélicos, na realidade a igreja denomina-se igreja protestante, por Martim Lutero. Tá? Então, só colocando isso para vocês, isso é dado histórico, o Gia não está caracterizando nada sozinho. Então, o que eu coloco para vocês nesse processo? Tá? Dentro disso, a Igreja Católica, ela chegou a um ponto, né, num determinado ponto da sua existência, no ponto do medieval, né, que ela era tão rica quanto os reis. Até hoje, na realidade. Né? Vocês sabem, se vocês não sabem, vão saber agora, a Igreja Católica é a maior dona de terras do mundo. Vocês sabiam disso? Se não, talvez. Não. Tá Sim, eu sabia. brincando. Acho que você falou em uma aula. Ou Isso. foi outro professor. Em segundo lugar, o seu colega que vende de sanduíche, McDonald's. Ah, sabia também. Tá? O McDonald's entra em segundo lugar no contexto de posse de terras mundiais. Tá? Se vocês não sabem, ele ganha, na realidade, o Mac, ele ganha em cima da locação do estabelecimento, mais do que a venda do hambúrguer. Tá? Então, o ponto principal dele é a locação do estabelecimento. E aí eu tenho para vocês o seguinte, a Igreja Católica nesse processo, tá, é a primeira representante mundial aí de donas de terras. Tá? Então, todas as igrejas, né, que existem aí no Brasil e no mundo, a Igreja Católica é dona do local, tá? Eu digo da terra onde ela reside. E aí, normalmente, né, essas igrejas são localizadas no centro das cidades. Então, alta valorização do imóvel, né, só para vocês terem uma noção. Então, quando a gente fala em gestão, né, a Igreja Católica tem um princípio de gestão muito, como posso falar para vocês, muito não correto, mas muito eficaz, né? Tão eficaz que as melhores terras são dela. Então a gente, quem não é tal, mas nós temos que dar aí os parabéns para a gestão, né, da Igreja Católica Romana por esse pertencimento. Né? Mas eu não vou falar que tipo de religião, né? Desculpa, que tipo de igreja na realidade. Mas como a gente fala desse processo de terras, né? O contexto religioso ele é muito eficaz, né? Nesse processo de terras. Por que ele é eficaz? Eu conheci uma senhora, e isso foi real.
que ela deu o barraquinho dela para a igreja. Não era católica, tá? Desculpem. Ela deu o contexto dela para a igreja. Tá? Então ela foi lá no cartório e passou o seu barraquinho, a sua casinha, para a igreja. Tá? Por quê? Em contexto ao dízimo que a igreja pedia. Ela foi lá e deu. Os filhos ficaram muito revoltados com isso, mas aí cada um tem o seu contexto de pensar, né? Então, por isso, na realidade, a igreja não compra o processo de terras. Né? A igreja católica, as terras que tem, são de doações, como, por exemplo, essa senhora que doou a sua casinha para essa outra igreja. Né? E após o processo da igreja católica, nós temos aí as organizações militares. Né? Então, tem lá, a organização militares evoluíram das displicentes ordens dos cavaleiros medievais e dos exércitos mercenários do século XVII e XVIII até os tempos modernos, com uma hierarquia de poder rígido e adaptação de princípios práticos administrativos comuns a todas as empresas. E aí eu tenho que contexto para vocês. Vocês sabem da onde vem a base da administração? Alguém tem noção? Eu acho que a Elaine já deve ter passado isso para vocês, mas... Não, talvez, quem sabe? Não, ninguém fala nada, tudo bem. Vamos lá. Passou, eu não lembro. Vamos lá. O princípio básico da administração advém do contexto militar, né? Hierarquias, regras, procedimentos. Por exemplo, professor, por que eu não posso ir de mini saia e nem de mini blusa ou de shorts, regatas e chinelo trabalhar em minha empresa, tá? Porque esse contexto de organização de vestimenta advém do militarismo, tá? Então, e do bom senso. Então, o que acontece? Tem, por exemplo, tem corporações como a Google, né, que ela libera uma vez ao mês os seus colaboradores irem da forma que quiserem para a empresa, né? Vocês acham que na empresa de vocês seria viável esse tipo de vestimenta, por exemplo, pelo menos uma vez por mês? Eu, particularmente, não. Primeiro que tem todas as normas de segurança, que tem que ser um sapato fechado, uma calça e tal. E outra, eu acredito que esse tipo de empresa que façam isso não tem um acesso, um contato direto com o seu público, com o seu cliente. A Google, por exemplo, não tem um contato assim direto. Tá, você está ali pronta para receber o cliente, você está de qualquer forma, de qualquer jeito. Dependendo do negócio, se estiver fora da vibe, vamos dizer assim, você não transmite a credibilidade necessária. Eu penso assim. Alguém tem uma definição aí a dar com o Denis, antes de eu começar a falar? Mari? Não, eu concordo com o que o Denis está falando. Eu acho que você tem que estar apresentável para o cliente, né? No caso que você citou da Google aí, ela não atende cliente fisicamente, né? Então, mas eu acho que ainda assim, por uma questão de respeito e de, sei lá, ética, a pessoa deve ir bem vestida para o trabalho, não de chinelo. Dependendo da calça, não sendo uma calça rasgada, mas, enfim, depende muito. Eu acho que tem que ir... bom, tem que ter uma vestimenta assim adequada para entrar num ambiente de trabalho. E se eu falar para vocês, gente, olha, eu tenho um caso, por exemplo, que é de uma moça, tá? Ela foi de mini saia para o trabalho, tá?
Mas eu digo a mini saia, aquela mini saia que vocês conhecem de um palmo. Né? Ela foi para o trabalho, ela trabalha no administrativo. E ela foi de mini saia, aí um dos chefes dela olhou para ela e falou, cara, você está muito gostosa. Falou assim, do jeito que eu tô falando para vocês. E aí ela foi no RH e foi da parte aí de abuso do chefe, né? E aí eu pergunto para vocês, qual foi a postura do RH? O que vocês acham? Eu acho que deu uma engambelada e ainda deu uma carcada nela, porque isso não é roupa de trabalhar. Como é que o homem vai manter o foco, pelo amor de Deus? Maria, eu sei que você é uma feminista nata. O que você acha? Aí agora é porque eu não concordo com você, Denis. Não concordo. Eu acho que a pessoa não deveria ter saído daquele jeito para ir trabalhar com a mini saia, é uma safadinha, realmente. Mas por que o homem não vai manter o foco porque a menina tá de mini saia? Ai, ai, ai. Não, ele perguntou a posição do RH, não é a minha, não. Só estou comentando aqui. Ah, tá. Você viu que ele perguntou? Qual vocês acham que foi a postura do RH? Vê aí. Primeiro, que eu acho que o RH não deveria ter deixado ela entrar na porta para bater o dedo, ponto. Eu acho que tinha que ser essa a posição do RH. E o supervisor, é isso, o gerente da menina, a postura dele deveria ser a mesma. Filha, isso não é roupa de você vir trabalhar, vai se vestir. Eu acho, sabe? Não, eu ainda mantenho a minha opinião de que existe uma vestimenta para você ir trabalhar. Agora, se ela quis causar alguma ação de que ela já queria prejudicar a empresa, ela conseguiu, ela foi inteligente, vai. Então vamos lá, gente. O que houve? Né? Qual foi a postura do RH? Primeiro, o RH ele deu uma comida de rabo no gestor dela, tá? Que isso não é postura de gestor. Né? Então, ele, na realidade, assediou a funcionária. Isso é assédio. Né? E aí, eles deram uma advertência a esse gestor dela e deram uma advertência a ela, tá? Porque estava trajando roupa que era indevida, porque a empresa tinha basicamente um uniforme. Tá? Então, os dois foram punidos. Ele por assediá-la e ela especificamente por vir com uma roupa inadequada para o serviço. Essa foi a postura do RH. Só para a gente colocar aí o que normalmente acontece no contexto real. E aí, de certa forma, e isso é um contexto machista, assim, né? Quando a gente fala, pô, é culpa da mulher. Não é culpa da mulher. Né? Mas existem regras. E ela não seguiu a regra. Qual era a regra? O uniforme. Né? E ela fugiu à regra. Então, ele foi punido, ela foi punida, né? Então, os dois tiveram aí o seu grau de erro. Tá? Então, só para que vocês tomem ciência. Mas vamos lá. Né? Vamos dar continuidade aí. A Revolução Industrial desenvolveu em duas fases distintas. Né? A primeira fase de 1780 a 1860. E a Revolução do Carvão, como principal fonte de energia, e do ferro como principal matéria-prima. A segunda fase foi de 860 a 914, né? E a Revolução da Eletricidade e derivados do petróleo, como as novas fontes de energia e do aço, como a nova matéria-prima. Então, o que acontece? Eu tenho esse processo da Revolução Industrial. E a gente vê isso muito naquele filminho do Chaplin,
né, tempos modernos, que caracteriza muito bem esse processo da Revolução Industrial, né? Então, o processo de gestão, na realidade, teve seu principal crescimento nessa época, né? No processo da gestão industrial. E aí eu tenho o seguinte, no século XX, e aí a gente começa sobre os estudos em cima da gestão, né? Já no século XX surge Frederick Winslow Taylor, engenheiro americano, apresentando os princípios da administração científica e o estudo da administração como ciência, né? A Elaine já deve ter falado muito para vocês sobre ele, né? Fora ele e os outros que eu vou comentar aqui embaixo. É um contexto curto. Eu não vou enfocar muito se já tiveram isso. Conhecido, detalhe, isso cai muito em concurso, tá? Conhecido como precursor da administração científica, Taylor preconizou a prática da divisão do trabalho, enfatizando tempos e métodos a fim de assegurar os seus objetivos de máxima produção, a mínimo custo, seguindo os princípios da seleção científica do trabalhador, do tempo padrão, do trabalho em conjunto, da supervisão e da ênfase na eficiência. Depois, após Taylor, eu tenho, na realidade, né, a teoria clássica, defendida por Fayol. Esta teoria considera a obsessão como comando, a empresa como sistema fechado e a manipulação dos trabalhadores, que é semelhante à administração científica de Taylor. Tá? Na evolução da gestão, não se pode esquecer a valiosa contribuição de Elton Gerge, o criador da teoria das relações humanas, né? Desenvolvida a partir de 1940 nos Estados Unidos, e mais recentemente com a nova ideia com o nome de teoria do comportamento organizacional. A partir de 1950 foi desenvolvida a teoria estruturalista, preocupada em integrar toda a teoria das diferentes escolas acima enumeradas, que teve início com a teoria da burocratização, ou burocracia, de Max Weber, que se baseou na racionalidade. E aí, o que eu tenho para vocês dessas teorias acima? Né? E aí eu tenho abaixo a teoria também contingencial. Mas o que eu tenho principalmente nessas teorias acima? Taylor, Fayol, né, Marx, eles caracterizaram, na realidade, eles focavam num único intuito. Qual era esse intuito? Né? A atividade máxima do colaborador na empresa, dedicação total, eficiência. E aí eu tenho para vocês o seguinte, nesse processo de eficiência, né? A quem, pergunto a vocês, a quem mais beneficia o processo de eficiência na empresa? A instituição ou o colaborador? Pergunto a vocês. Vamos lá, gente, vamos se manifestar. Lembrando que isso conta-se ponto aos senhores. Vamos lá? Mari? Eu não entendi, Jean, qual foi sua pergunta? Vamos lá. Dentro dessas teorias, né, Taylor, Fayol, Marx, né, estruturalista, teoria contingencial, essas teorias básicas, porque isso, o que todas as teorias caracterizam? A eficiência do funcionário. Vou resumir para vocês, tá? Então, todas essas teorias caracterizam a eficiência do funcionário. Uma por meio de motivação, outras por meio de regras. E aí eu coloco para vocês o seguinte, o que tudo isso beneficia? Quem beneficia a eficiência do funcionário? Beneficia a organização ou ao funcionário? Eu acho que, bom, primeiro vai beneficiar a organização, né?
E eu acho que, consequentemente, o funcionário depois, porque eu acho que depois vem um reconhecimento. Teria que vir, né? Teria. Mas eu acho que primeiro assim, a organização. Só lembrando que a Maria falou, que é muito legal, né? A Maria comentou agora que teria que beneficiar o funcionário, né? E esse benefício vem, né? Ele acaba se caracterizando aí nas escolas de relações humanas, né? Então, por que relações humanas? Porque a gente dá ênfase aí ao processo humano, né? Que são a diferenciação de salário, hora extra e consequentemente. Mas o que acontece? Ainda beneficiando a empresa, né? Porque se eu bonifico o meu funcionário, eu bonifico por quê? Porque ele trabalhou a mais, né? Se ele trabalhou a mais, qual é a vantagem, de quem é a vantagem nesse processo? Da empresa. Porque a empresa está ganhando com o trabalho extra desse meu funcionário ou com o esforço extra desse meu funcionário. Então, nós temos aí que, na realidade, tomar ciência, tomar consciência, né, que a empresa ela só pensa em uma pessoa, nela mesma. Eu sou muito adepto ao RH, mas o RH só visa um propósito. Qual é o propósito? A empresa. A pessoa fala, mas o RH visa o funcionário, o RH ajuda o funcionário. Não, o RH ele é focado primariamente a orientação dos funcionários à empresa. Quer falar alguma coisa, Maria? Na verdade, o RH ajuda a empresa para que o funcionário não processe ela, não tenha ações trabalhistas depois, né? Com todas essas regrinhas de hora extra, não ter mais de 2 horas trabalhadas, escala de folga, né? Enfim, muito. Ela cuida do funcionário para que ele não faça nada de errado, porque o funcionário não tenha uma brecha para poder punir a empresa depois. É só para isso. Então, o RH só tem um propósito, né? Poupar a empresa, vamos dizer assim. Né? A empresa não tenha problemas depois. Para com isso, deixa a Marisa entrar aqui que vocês vão ver. O papel do RH é intermediar as duas pontas, é o equilíbrio. Ela vê o lado do funcionário e assim vê o lado da empresa também. Que isso? Quem acha que o Denis está correto aí? Fale agora, se cale-se para sempre. Ele é aluno da Marisa, né? Ele tem que falar isso aí mesmo, tá certinho. Fala, Paty. Denis é empresário também. Oi? Desculpa, não escutamos. Denis é empresário também. Não, Ele entende mais que nós. primeiramente, na realidade, assim, gente, desculpa, eu vou ser real. RH, qualquer setor, ele só visa a empresa. Né? Por quê? Quem paga ele? Já começamos por aí. Né? Quem paga o salário do RH? A empresa. E aí, como o RH fala, Denis? Pode falar, Denis. Não, pode falar aí, arrepia aí. E aí temos o seguinte para vocês. Né? O RH, eu gosto do RH. O RH tem uma função muito importante na empresa. Tá? Só que o RH, ele é empresa. Né? E ninguém... Professor, deixa eu te interromper aqui, vai. Fala. Então, até o que você perguntou para para Maria ali, desculpa. O que acha, para quem que melhorou o processo da evolução dessas teorias e tal. Sim. Claro que ajudou as empresas, mas assim, ajudou muito mais o funcionário também, porque antes eles achavam um jeito do cara trabalhar mais explorando fisicamente, explorando de outras formas. Aqui, hoje em dia, essas teorias foram melhorando tanto que ela acha um jeito de te motivar a você melhorar a sua produtividade. Então, a quem beneficia?
Então, sim, tudo bem, mas assim, aumenta o benefício pro funcionário. É claro que o cara vai trabalhar, ele vai dar 10 mil para a empresa, só que ele vai tirar 1.000 a mais, enquanto ele só ganhava 500. Então, é os dois lados, existem os dois lados da moeda, as duas pontas. E da mesma forma, eu acredito que seja o RH. É claro que o RH ajuda a empresa. Sim, ele ajuda a empresa. Só que o RH ir lá e cobrando o cara, falar, pô, você tem que usar a bota. É a empresa que paga, a empresa passa por fiscalização, não, mas você tem que usar a bota. Aí cai um bagulho no pé do cara, salvou o pé do cara. Então, quem que o RH ajuda? Também o funcionário. Eu acredito assim que tem as duas Ah, partes. pensa comigo, IPI, né? O IPI serve para quê? Né? Para começar, a gente tem regras que caracterizam aí, não são regras da empresa, são regras, na realidade, caracterizadas pelo governo, né? Que se acontecer alguma coisa, enquanto esse funcionário ele não tiver amparado pelos equipamentos de segurança, quem paga por isso? A empresa, né? Então, o que eu coloco? Alguém responsável por segurança do trabalho. Para quê? Para ver se esse cara, porque o colaborador, desculpa a palavra aí, meninas, o colaborador é um filho da puta. Se ele puder foder a empresa de qualquer jeito, ele vai fazer isso. Tá? Infelizmente. Denis sabe muito bem disso, né, Denis? Com certeza. Né? Então, o que acontece? Para que serve o IPI? Né? O IPI serve para a segurança do funcionário. E aí eu coloco alguém que visa o processo de segurança do trabalho para que verifique se esse cara está usando o IPI ou não. Né? E aí, por exemplo, eu tenho hora extra, eu tenho bonificação, eu tenho vários contextos. Por exemplo, a bonificação se dá primeiramente pela produção do funcionário. Né? Se ele produz... eu vou dar um exemplo para vocês hoje. Eu estava na casa de uma amiga minha, ela tinha pedido para mim fazer um negócio para ela, eu fui lá. Ela estava em reunião. E aí ela estava conversando com o pessoal dela tal, e eu escutando, assim, né? Fui arrumar uma televisão lá que ela tinha pedido para mim, eu tô de férias, eu volto semana que vem. E aí ela, pô, você pode vir aqui, Jean? Eu falei, não, de boa, vou aí e ajudo. E aí ela estava em reunião. Aí ela chegou e falou, e ela estava conversando e tal. E aí eu escutando, né, ela falando sobre ela é gestora numa empresa, né? E ela comentando, ela falou, olha, gente, a gente precisa melhorar o processo de postura dos funcionários, né? Dar mais qualidade para que esses funcionários possam trabalhar, né? Por exemplo, dar um apoio de pé, porque assim, eles estão em home office, mas eles estavam fazendo olha só olha como é que funciona a empresa. A empresa é um bicho complicado. E aí eles estavam em home office. E aí o que acontece? Eles estavam trabalhando das suas casas. E aí, por exemplo, o Denis está trabalhando na casa dele, ou a Maria trabalhando na casa dela. Que cadeira ela vai usar? Ela vai usar uma cadeira que ela tem na cozinha, uma cadeira de plástico, ou o que seja. Né? Ela vai usar uma cadeira que não é adequada para ela fazer aquela atividade. Né? Então, ela vai usar o computador dela, ela vai usar o que ela tem em casa. Consequentemente, o que acontece com esse uso inadequado de material? Né? Ela vai se lesionar, ou vai ter uma LER, né? Ou vai ter uma outra atividade que lesione essa pessoa. O que a empresa fez? Ela chegou e falou, não, gente, a gente precisa dar para o funcionário uma vida, né, funcional adequada. Né? Então, a empresa mandou um encostinho de pé, né, para que eles sentem. Quem não tem cadeira, a empresa levou as cadeiras adequadas para que eles sentem. A empresa cedeu os computadores, o apoio de braço, né, o apoio de mouse, e aí, consequentemente. E aí eu pergunto para vocês, o que a empresa ganha com isso? Me respondam. O que a empresa ganha com isso tudo?
A empresa vai ganhar porque o funcionário não vai se afastar depois, né? Com o INSS, vai pegar um atestado, enfim. Eu acho que é esse ponto. Ou também, sei lá, quem sabe, mas na frente também um processo por dizer que a empresa não deu condições de trabalho, que ele estava usando o equipamento de trabalho dele, na casa dele, enfim. E a empresa não deu suporte nenhum. Isso daí nada mais é do que ele está evitando uma situação lá na frente, com certeza. Não era pensando muito no funcionário também, não, eu acho. Fora a produtividade, que deve ser muito maior, a pessoa estando bem apoiada, a postura diante da câmera, um monte de coisa, né? Eu vou colocar para vocês o seguinte, gente. Dentro desse processo que eu acabei de falar para vocês, né, o funcionário, né, a empresa, na realidade, né, ela já vinha com um contexto de ginástica laboral, né, e ela aplicou isso ainda. Então, o educador físico vai lá na casa das pessoas, passa em uma, passa em outra, né, vai fazer o alongamento. O que acontece com todo esse processo? Pô, a empresa é muito cuidadosa com o funcionário. Aí eu conversei com ela, né? Eu falei, cara, mas porra, tua empresa é boa, né? Eu já sabia o que era, mas eu comentei, tua empresa é boa, tua empresa é legal, né? Ela faz direitinho com o funcionário, né? Ela ajuda aí o funcionário. Ela falou, Jean, eu vou te contar uma coisa, né? Antes da empresa fazer essas adequações aos funcionários, nós tínhamos 30% do quadro dos funcionários afastados, né, ou pelo INSS ou iam aos médicos. Então, 30% do quadro estava sendo afastado por doenças, lesões, né? E aí eles implantaram também um nutricionista, né, na empresa. Então, o nutricionista pesa todo mês cada um, o nutricionista tira a circunferência, faz um cardápio para cada um, né? Resumindo, depois da implementação desses processos, né, que a empresa fez, a empresa hoje tem 5% de afastamento. Ela reduziu 25%. E aí eu pergunto para vocês, fala, Denis. Tem também dentro desse mesmo contexto, tem uma empresa em São Paulo que meu cunhado trabalhou, de táxi. Eu não lembro como que fala. Telefone, né? Só pelo telefone lá. Sim. Então eles fornecem também, colocaram uma academia dentro da empresa. Porque como eles ficam em muito tempo ali, causando lesões, eles têm 15 ou 20 minutos, ou meia hora, sei lá, um tempo do horário de trabalho para fazer exercícios, alongamentos. Essa empresa é a mesma coisa. Então, ela coloca o quê? Ela falou, Jean, reduzimos em 25% o afastamento dos funcionários. Consequentemente, a empresa produz mais. Né? Então, o que ela gasta com os IPIs, que ela gasta com a ginástica laboral, o que ela gasta com massagista, o que ela gasta... ainda está valendo. Né? Do que ela gastava com o médico para os funcionários. Então, ainda sai mais barato. Então, ela tem uma lucratividade maior. Né? Eu só coloco para vocês o seguinte. Fala, Maria. Então, aí, e ela está pensando no funcionário? Ela está pensando na empresa mais uma vez, né? No lucro. Né? Maria, pensa assim, a empresa... Para com isso, Maria, é o bem-estar do funcionário, Maria, pelo amor de Deus. Sim. A empresa, Maria, só pensa nela. Exatamente, isso eu sei, isso eu sempre soube. Não Você é o número. Eu falo exatamente o que eu ia dizer, eu falo direto, gente, tu é só um número. Enquanto você não estiver dando lucro, o cara vai dizer, não, vai fazer as contas, vai dizer, ela vai me custar tanto para eu me mandar embora, mas lá na frente eu vou ganhar tanto. Tchau, manda embora. E ponto. Nada mais. Ó, o McDonald's ele tem, porque esse cara ele nunca vai mandar embora. Ele tem um consultor que ele sofreu um acidente, ele estava em horário de trabalho, ele estava com o carro da franquia, né? Porque ele trabalha para franqueado.
E ele sofreu um acidente, o carro quebrou, parou assim no acostamento, foi ver o que que era, tal, não sei o quê. E ele tá lá no acostamento arrumando o carro, vendo o que que era, vem uma carreta, pega ele, pega o carro, sabe? Enfim, sofreu esse acidente, ele com o carro parado. Ele ficou um bom tempo internado. A empresa passou por uma crise aí, como todas, né? O McDonald's não é diferente. Mandou um monte de gente embora, gente antiga. Esse foi o único que eles não mandaram embora. Porque tem rabo preso com ele até hoje. Entendeu? Então, assim, esse cara é um dos únicos, assim, que acho que a empresa vai manter ele por um bom tempo. Porque o tanto de tempo que ele passou e as lesões que ainda hoje ele tem por causa disso, que estava trabalhando a serviço da empresa e sofreu esse acidente, né? Ele é o único que está aí. Sim, na realidade, né, quando a gente fala, né, só para a gente voltar aqui no contexto da caracterização comercial, né, quando a gente fala no processo de comércio, no processo de gestão, né, gerir uma empresa não é fácil. Né, a gente já começa por aí. Por que gerir uma empresa não é fácil? Na realidade, eu tenho vários itens, né, e o funcionário para uma empresa não sai barato. Vocês sabem, na realidade, que ele sai basicamente o dobro do valor que vocês pagam o salário. Então, se o Denis lá paga 1.500 com os encargos, impostos, vai pagar 3.500 para o cara no contexto geral. Então, assim, não sai barato para a empresa ter um funcionário. Tá? Mas uma empresa com 5, 6, 7, 8, 10 funcionários não sai barato. Então, ela precisa ganhar dinheiro, até para manter. Né? E aí, para isso, ela precisa que esse cara também rale e trabalhe. Né? Então, o problema, na realidade, é esse. A empresa, ela tem, na realidade, ela tem, sim, os seus pontos fortes, mas também ela pensa, basicamente, na sua lucratividade. Então, quanto mais lucro ela tem, para ela é vantagem. Isso é óbvio. Né? E, consequentemente, há uns benefícios extras que são os funcionários aí. Tá? Então, Falando em lucro, professor, fale, querido, pode falar. né, nessa gestão comercial, o que vai ser o objetivo? O que a gente vai pegar mesmo assim nessa disciplina? Então, a gente vai ver mesmo esse contexto de gerenciar, né? A gente vai, sinceramente, como se a gente vai trabalhar um pouco mais marketing do que o processo de administração. Né? Gestão comercial ou de varejo, o varejo é marketing. Tá? É só para vocês ficarem cientes, a gente vai ver daqui a pouco. Vou até mudar, trouxe para cá para a gente mudar isso. A gente vai mexer bastante com marketing também, né? Porque é o processo do varejo. Tá? Então, quando a gente fala na gestão comercial e varejo, né, seria basicamente a parte do marketing. Tá? É óbvio que eu tenho que dar esse contexto para vocês de administração ou de gestão, né, mas basicamente vai ser a parte do marketing no varejo. Tá? Alguma pergunta, Denis? Pode falar. Não, positivo, obrigado. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou jogar agora, a gente vai passar, a gente viu um pouquinho da história do comércio, né? Tem lá atrás, vocês já tem esse conteúdo lá no site da faculdade, já está disponível a vocês. Vocês podem baixar como aula da semana passada também. Né? Então, hoje a gente vai focar aí no processo do varejo. Né? Se não der, semana que vem a gente termina esse processo. Tá? Então, deixa eu só me reorganizar no processo do varejo. Deixa eu achar aqui 5 minutinhos. Até menos. Vamos lá. Um pouquinho. Rapaz, eu tô espantado com você, rapaz. Tô espantado. Você tá Olha, num avanço aí, num upgrade aí que eu vou falar pra você, viu? O cabo evoluiu demais, moço. aonde, mano? Até parece. Rapaz, você é o único professor que tem fundo aí, ó. Iluminação, não sei o que lá.
Nem o Joel ganhou Nada! dos seus apetrechos aí, ó. Joel tem, cara. Joel tem aquelas lâmpadas. Minha lâmpada é pequenininha. O Joel tem aquela lâmpada redonda que você coloca o celular no fundo. Tá? O Joel é bicho mas ele triste, não tá cara. usando. Não tá usando? Mas ele não tá usando, não, Jean. Não. Mas ele Você é o tem. único mesmo. Ele comprou o negócio, entendeu? Vocês não sabem. Vou mostrar para vocês o meu aparato. Tá? Vou só... assim, do Joel é mais sofisticado que o meu. Eu vou tirar meu plano de fundo, 5 minutos, porque aí eu volto também já com vocês daqui a pouco. Espera só um pouquinho, deixa eu tirar meu plano de fundo. Tenho vários planos de fundo aqui, mas eu gosto mais desse. Vocês viram agora que eu tirei meu plano de fundo, então vocês estão me vendo aí, né? Sim. Então tá. Eu vou mostrar meu aparato. Vou tirar minha lâmpada aqui. Olha o meu aparato. Microfone, lâmpada. Eu tenho um porta-celular aqui no canto. Mas é mais básico. Aí sim. Aí Viu sim, aí? professor. É aparato para fazer live. Ó, tô chique. Tá chique. Deixa eu voltar meu plano de fundo. Vamos mudar meu plano de fundo. É um aparato para fazer live. Ó, está bonito, hein? Terra no fundo. Aí sim. Ah, Padrão NASA, hein? tá show o negócio. Mas, gente, é aquele negócio, né, que a gente estava até falando na outra aula aí, né, sobre esse processo. Né? A gente tem que se modificar, a gente tem que se modernizar. Né? O negócio veio para atualizar. Né? Então, a gente, na realidade, tem sim que se modernizar, a gente tem que fazer esse trabalho, né, dar certo. Né? Daqui para frente, gente, eu vou até adivinhar para vocês e vou falar o futuro de vocês. Sabe qual vai ser o futuro? Vocês terão aula normal, presencial. Daqui o ano que vem, esse ano acho que a gente não volta mais não. Mas o ano que vem vocês terão aula presencial. O Jean faltou hoje, né? A aula de sábado vai ser assim. Vocês podem inscrever. A aula de sábado vai ser online, tá? Ninguém está falando, ninguém falou nada. Eu estou já visualizando o futuro. Por quê? Porque fica mais fácil para vocês entrar em sala em vez de acordar no sábado ir para a faculdade. Então, acordo, ligo o meu computador e assisto a aula na minha casa. Tá? Então, vocês podem escrever. A partir do ano que vem, as aulas de reposição serão desse jeito. Tá? Serão... Eu assino embaixo, porque a aula presencial de sábado, ninguém merece isso aí não. Isso aí não existe. Misericórdia. serão... Isso é verdade. Você dormindo, você liga o computador e vai dormir de novo e tá lá. Então, as aulas serão nesse padrão. Né? E assim, eu sinceramente eu até gosto, eu prefiro presencial, né? Mas eu até gosto, porque assim, eu não consigo, para que eu dê uma aula para vocês nesse contexto, eu tenho que montar um slide, coisa que na realidade eu não fazia, eu escrevia, né? Todo esse processo. Mas eu tenho que montar um slide, eu tenho que preparar todo um contexto, né? Tem uma base melhor, eu acho, sinceramente. Eu acho que tem uma base melhor. Até que aí você pega uma lousa igual a do Joel, que o Joel tem uma lousa também agora. Tem. Então, você escreve lá, mostra para os alunos, a gente lê rapidinho, você já passa. Então, eu tenho uma lousa pequena, né? Aqui, eu tenho uma lousinha que eu escrevo, eu acabo mostrando para a galera, tal. Mas eu tenho uma lousinha pequena também, mas com canetão, tal. Né? Mas assim, a gente tem que se modernizar, a gente tem que dar uma estrutura para vocês melhor, né? Do que só a gente fazer ou ficar falando. Assim, tem como sim dar uma estrutura melhor para vocês. Eu ainda não consegui, eu consigo passar o vídeo, mas sem o som. Eu tô já semana que vem talvez já melhore esse processo. Então passar um videozinho para vocês, talvez um filmezinho online para não ficar uma aula chata, tal.
semana que vem a gente já melhora esse processo, tá? Mas a gente vai, sim, evoluindo e vai melhorando. Deixa eu só passar, eu vou dar mais uns 10 minutinhos para você, a gente dá uma paradinha. Mas vamos lá, rapidinho, a gente fazer o processo de evolução. Eu vou espelhar para vocês um contexto aqui. Pronto, já espelhei. Estamos aqui. A aula, basicamente, né, seria essa sobre varejo, né, tópicos especiais. Na verdade, o que seria? Né? Definição de varejo. É a venda de produtos ou comercialização de serviços em pequenas quantidades. Isso é a definição de varejo, tá? Ao contrário do que acontece na venda por atacado, né? O varejo é a venda direta ao comprador final, consumidor do produto ou serviço, ser intermediário. Vamos lá. Deixa eu só colocar e eu já falo isso. Segundo Kotler, todas as atividades de venda de bens ou serviços diretamente ao consumidor final são definidas como varejo, né? O local onde os produtos ou serviços são vendidos ou realizados pode ser em lojas, rua, residência do consumidor. Na mesma forma, todas as maneiras pela qual estes bens ou serviços são vendidos estão incluídos no conceito de varejo, seja através de venda pessoal, correio, telefone ou máquina automática. Então, quando a gente fala em varejo, né, eu vou, por exemplo, comprar uma camisa lá numa loja de roupa, né? Vocês estão comprando por atacado ou por varejo? Só para vocês entenderem a definição do varejo aí. Pergunta. Varejo. Obrigado, Denis. E aí, eu vou numa fábrica de roupas. Atacado ou varejo? Atacado, porque não vende em pequena quantidade. Aí. Denis, você compra algumas coisas em varejo? Impossível, é difícil. Porque tudo que você vai comprar tem um mínimo por causa do frete. Então você nunca vai comprar uma ou duas peças, você já vai fazer o montante para não pagar. E principalmente carreta, né? Que nem a minha matéria-prima principal, que é madeira, vem de carreta. Então é 2.500 a 3.000 quilômetros. Imagina que o cara vai andar com pouca coisa. Verdade. E aí, Denis, uma pergunta. Você já, olha só, eu já estou inspirado, porque hoje eu me meti no monte, na segunda aula, num monte de comércio da galera aí. Você já pensou em trabalhar com segmentação do teu serviço? Por exemplo, você mexe com madeira, né? Mexer com alguns móveis rústicos, por exemplo? Eu vou ser sincero para você. A gente se mete com alguma coisa assim. Por exemplo, a gente vende madeira, aí eu vendo telha, coloquei tijolo, móveis rústicos, eu fiz algumas coisas com o aproveitamento que tem lá. Só que o que me falta? Tempo, tempo e um profissional só para isso, porque ele exige de algumas máquinas e tal. Então eu acabo ganhando menos dinheiro deixando ele usando o aproveitamento do que colocando ele na produção direta, entendeu? Agora, se eu conseguisse um profissional que ele pegasse o resíduo, que gera muito, e fizesse esses móveis rústicos e me desse uma comissão por parte disso, aí sim. Só que eles querem receber antes de eu vender. Aí não compensa para mim. Vou pagar aí 10 mil reais de mão de obra, de comissão, e vou ficar com tudo entulhado lá, entendeu? Ah, sim. Na realidade, era um contexto para que você trabalhasse com eles numa consignação, né? Eu te Exatamente. dou o material e você me dá uma porcentagem do que você for fazer. Isso, ou vice-versa. Eu coloco lá na loja, o dia que vendeu, pago a comissão dele sobre aquilo. Sim. Dá para fazer meio a meio, mas o pessoal que quer ganhar tudo sozinho, sabe? Quer crescer o olho nas coisas, né, cara? É isso aí. Infelizmente. Infelizmente, o ser humano é muito olhudo, vamos dizer assim, né, num contexto da palavra. Ele quer sempre ganhar e nunca dividir ou ter esse meio termo. Né? Esse é o complicado do ser humano. Né? Então, quando eu falo, né, nesse contexto
do ser humano, do ser humano se pensar nele, né? O ser humano é muito complicado, né? Porque ele só pensa nele. Quando você fala assim, eu vou ajudar o próximo, né? Vou fazer alguma coisa para ajudar o próximo. Na realidade, ele pensa nele primeiro, né? O benefício de ajudar o próximo, infelizmente, né? Então, tem esse contexto. Mas voltando aí para o processo de varejo, né? O varejo, na realidade, basicamente, né? Vocês vão ver um pouquinho mais à frente, né? Que a gente vai trabalhar muito com marketing de varejo. Aí você fala assim, porra, o que é marketing de varejo? É o nosso marketing, né? É o marketing convencional. Só que a gente vai focar nos pontos aí desse processo do marketing de varejo. Tem alguns pontozinhos que vamos trabalhar, né, com o marketing de varejo, e isso vai ser muito legal. Deixa eu passar para o segundo slide. Eu vou dar esse segundo slide, gente, e eu vou parando até para vocês. Também já estão de saco cheio, tem a segunda aula, agora a primeira aula, agora a segunda. Eu vou dar um sossego para vocês. Vamos lá. Origens do setor varejista. Tá? Deixa eu só dar essa... Obrigada, viu? De nada. Origens do setor varejista. Vamos lá. As origens do varejo começam antes de Cristo, entre os anos 9000 e 6000 AC. Sistema de escambo com animais como camelos, ovelhas e vacas. A negociação só ficou mais profissional na Mesopotâmia, em 3000 a.C., quando algo parecido com dinheiro começou a ser utilizado. Então, o que acontece? Quando eu falo em varejo, né, no contexto histórico de varejo, né, eu tenho assim uma origem bem antiga, né? O escambo ou a troca, né? Se vocês virem numa placa assim, fácil escambo, né? Não é nada demais, não, é troca, significa troca, tá? Então, o escambo ou a troca, né, ela é bem antiga nesse processo do varejo. Então, ela vem num processo de evolução, porque aí eu tenho não mais o escambo por produtos, mas sim o escambo por moeda, né, por dinheiro. Né? Então, a troca do meu produto por dinheiro. Que antigamente, né, quando eu falo em troca, em escambo, aí eu, por exemplo, crio galinhas, né? Mas eu quero comer um porco, por exemplo. Aí eu vou no produtor, o cara que cria porcos, né, no criador, e falo para ele, fala, cara, eu queria um porco. Aí o cara fala, então faz o seguinte, você me dá 10 galinhas, eu te dou um porco. Né? E faziam-se essa troca. Então, para ele também que só comia porco, comer outra carne também era essencial. Né? Então, eu tinha esse modelo e esse processo de troca. Né? Então, eu trocava, na realidade, né, o meu produto, né, por o produto dele. Então, esse processo era bem atuante. Na realidade, tem locais, tem comunidades ainda que ainda fazem o escambo. Né? Então, eles trocam, por exemplo, um pesca, outro cultiva, outro cria, e eles fazem essa troca entre eles. Tá? Eu vi esses dias, eu achei muito legal isso, um condomínio em São Paulo. E eles, hoje, nessa pandemia, eles começaram a fazer o processo de escambo, de troca. Então, por exemplo, uma moça costurava, né? E aí ela fez uma coxa, por exemplo, né, de retalhos. Aí ela foi e trocou essa coxa de retalhos por um doce caseiro de uma outra moça, né? E aí tem esse processo, uma faz um bolo, troca por uma outra coisa, ou por um pão, por uma pizza, né? E tem esse processo nesse condomínio. Então, o que você tem de mais ali? Eu tenho esse processo de escambo com o que eu quero, né? Com que esse processo de produtos diferenciados. Né? Então, eu tenho, olha só,
né? Eu tenho até um contexto, né, falando aqui. Os grandes impulsionadores do varejo foram os mercados que surgiram na Grécia Antiga, por volta de 800 a.C. Os comerciantes trocavam itens em um lugar batizado de agora. O aperfeiçoamento veio em 2000 a.C. na China, quando foi criado o ábaco, que ajudou a contar os ganhos desses varejistas do passado. Então, olha só, a China, né, que foi lá que iniciou a primeira calculadora, que é o ábaco é uma calculadora antiga, né? Ela acaba fazendo esse processo de cálculo, consequentemente o que eu começo a analisar, quanto eu ganho e quanto eu perco, né? Olha só, né? Os chineses são bem interessantes aí. Então, com o processo da calculadora, eu analiso aí o meu processo de perda, né? Por quê? Porque eu trocava as coisas e eu não tinha meio que noção de valores, né? O que eu saio ganhando, o que eu saio perdendo. A partir do momento que a China deu início ao ábaco, né, que é a calculadora, aí sim eu tenho noção, né, de valores. Quanto eu ganho e quanto eu perco com isso. Gente, eu vou parar por aqui, enquanto para vocês até dar um sossego, né, já falando, já ficando até rouco. Mas eu vou dar um tempinho enquanto vocês dão uma descanso. Fala, Maria, pode falar. Não, professor, é bom já parar já, que já tá na hora. Tá bom. Vamos pegar o ônibus, né? Teve uma turma, o ônibus, não. Teve uma turma que falou assim para mim, não, professor, tem que parar agora que a gente vai pegar o ônibus. Eu falei, tá bom. Ai. Não, então tá bom. Gente. Ó, gente, vamos lá. O ônibus direto pra cama. Deixa. Para vocês, fiquem com Deus. Bom descanso e até a semana que vem a gente volta de novo nesta matéria. Tchau, tchau, gente. Bom descanso a todos. Amém, professor. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom descanso a todos. Tchau, boa noite. Semana Obrigada. que vem estamos aí. Falou.